Você sabia que 2 a cada 3 mulheres presas são negras? E que 68% das mulheres presas foram presas por causa de tráfico? E você sabia que não existe uma quantidade de droga que diga se você é traficante ou usuária? E que tráfico é crime hediondo? Você sabia? Metade das presas tem entre 18 e 29 anos. Elas são muito novas. E 68%, quase 70% delas, foram presas por causa de tráfico. E aí, quando a gente tenta responder aquela pergunta do começo, você sabia que não existe uma quantidade que diferencie traficante e usuário? A gente chega num ponto bem complicado. Quem decide se essas mulheres eram usuárias ou traficantes? Então, nesse panorama, a gente tem um grande problema, que são mulheres numa idade reprodutiva e que deveriam estar trabalhando, sendo presas por quantidades muito baixas de droga. Então, o questionamento que a gente faz é: será que essas mulheres deveriam mesmo estar presas? Porque a quantidade de drogas que a maior parte dessas mulheres carregavam não é nada perto do que acontece em festinhas nos jardins. A gente tem uma questão muito séria para pensar. Será que a prisão dessas mulheres negras não faz parte do genocídio da população negra que a gente tem visto acontecer com muita força no nosso país? A gente fica chocado quando a gente sabe que presas precisam usar miolo de pão como absorvente, ou que as mães são separadas dos filhos, que as presas precisam parir algemadas, braços e pernas. Isso deixa a gente assustado. Mas a gente nunca chegou a se perguntar por que essas mulheres estão presas. E aí, quando a gente encontra esses dados, o que aconteceu foi isso. Quase 70% delas estavam traficando, teoricamente. E esse tráfico, normalmente, é tentar entrar numa penitenciária para levar droga para o marido. E traficar, nesse caso, para a maioria delas, é levar droga para dentro da cadeia em que o marido está preso. E aí a gente enxerga um outro desenho social, que é a mulher que é submissa ao marido. E ela tem tanto medo de deixar esse marido que ela se coloca em risco, acaba indo presa e fica sozinha, porque a família a esquece. Então, quando a gente começar a pensar sobre todas essas questões em relação à mulher presa, a pergunta que a gente tem que fazer é: ela deveria estar presa? Essa é a primeira pergunta, antes de tudo. O número de mulheres presas nos últimos 10 anos cresceu 500%. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa investigar. Ou a gente vai continuar aceitando que pessoas ricas e brancas continuem consumindo drogas numa boa, enquanto pessoas pobres e negras são criminalizadas.